Paz, Senhor, meus irmãos, tudo de paz, tranquilo. Estamos hoje com a lição número 3 da nossa EBD. EBD é uma grande obra. A EBD é talvez a maior escola bíblica. Eu digo talvez porque eu não conheço outras regiões, mas precisamos aprender sobre Deus. Precisamos aprender sobre aquilo que nós cremos. E hoje nós vamos ver a promessa de Deus para a sua igreja, lição número 3. A aula passada nós vimos a promessa de Deus para Israel, que projeta desde Abraão até Messias. Messias, Senhor Jesus Cristo. A partir dali, nasce a igreja do Senhor. E hoje nós estamos vivendo essa época. Promessa de Abraão lá atrás, 6.000 anos, cumpre-se no Messias. E aí nós temos promessas, assim como Deus tem a promessa para Abraão, Ele tem a promessa para nós, igreja do Senhor. O textual está exatamente em Mateus 16, 18. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. E aí o Senhor cria a sua igreja, fundada na pedra fundamental, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Cumprindo-se a promessa dada lá em Abraão. O que significa isso? Qual é a verdade que nós temos isso? É que as promessas de Deus para a sua igreja são gloriosas, maravilhosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Esse corpo vai ser glorificado. E o Senhor prometeu isso para nós. Promessa da igreja que tem poder no nome de Jesus Cristo. Creia nisso. Você é a igreja do Senhor. A igreja não é templo. O Senhor não habita em templos feitos pela mão de homens. O Senhor habita em você. O Senhor habita em mim. E é esta a promessa que nós temos. Os textos que nós vamos ler, a lição, o primeiro texto, está em Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O primeiro texto é maravilhoso. É a ordenança que Deus deu para mim, para você. Vai, ide, é imperativo. Não fui parado. E eis que ele estará, não, ele está. Para a gente prestar atenção nesse verbo aí, quando o Senhor diz, eis que eu estou, ele não diz, eis que eu estarei, ele estava lá e vai estar hoje, com você, comigo, até a consumação dos séculos. Outro texto está lá em Marcos, e disse-lhe, perdoe, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.
em crer e for batizado, será salvo. Mas em não crer, será condenado. Marcos 16. E estes são os sinais que seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, farão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curará. Você olha lá no texto de Mateus, ele diz que ele tem todo o poder no céu e na terra. O Senhor disse isso lá em Mateus, nós terminamos de ler. E aqui em Marcos, ele diz, e em meu nome, e no nome do Senhor, nós temos poder para pegar uma serpente, para orar pelo enfermo, e ele se curará. O outro texto está lá em Atos 6, 8. Aquele, pois, eles se haviam reunidos, perguntaram-lhes, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o rei de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai Celestial estabeleceu para seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que aqui vi sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O poder está em Jesus. Ele lhe dá o poder em nome dele, através do Espírito Santo de Deus. O Senhor subiu aos céus. Acho linda aquela passagem, quando o Senhor sobe, os varões israelitas, veio o Senhor subindo, e veio um anjo para ele, e diz, varões israelitas, o que é que vocês estão vendo? Esse mesmo que subiu, que vocês estão vendo subir ao céu, ele voltará para levar a sua igreja. Mas ele deixou o Espírito Santo de Deus para que nós possamos, através dele, levar a sua palavra a todas as nações da terra. Nós vamos aprofundar um pouco da promessa de Cristo, especificamente para a sua igreja. Nós não vamos fugir do contexto da igreja do Senhor. Tá? E nós cremos, e isso é contemporâneo, isso é hoje, as promessas estão se cumprindo hoje. E para que nós possamos ter acesso a essas promessas, nós precisamos viver de uma maneira digna ao Evangelho do Senhor. Não é somente ler a palavra, não é somente ir à igreja evangélica, não é somente ter uma firme convicção, mas nós precisamos ser dinâmicos, nós não podemos ser estáticos, nós precisamos vivenciar a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos agentes transformadores nesse mundo. E como tem lá a palavra, tem vários sal dentro do saleiro. O sal dentro do saleiro, ele não vai saltar, ele tem que sair. Nós somos sal, nós precisamos sair da nossa condição de conforto para ir a todo mundo pregando a palavra de Deus. Quer seja no ônibus, quer seja no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, nós temos uma missão a cumprir. Que a promessa de Deus, o Senhor Jesus, é criar a igreja, e como igreja, nós temos essa missão. Não podemos esquecer o preço que foi pago pelo Senhor Jesus na cruz. Às vezes a gente diz, eu não posso, eu estou com a dor de cabeça, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Lembre-se que o Senhor sofreu por você. Lembre-se que o Senhor sofreu pelo seu povo. Nós temos uma missão. Nós somos uma nação eleita. Nós precisamos mostrar isso ao mundo. Porque o mundo
já é marido. As promessas, tá certo? De Deus, ela vem com sinais sobrenaturais. Quem acredita no sobrenatural, tá certo? Vai entender isso, mas se você não crê no sobrenatural, você creia e ele existe. Anjos estão ao nosso redor, o mundo espiritual existe. Estava vendo um texto interessante que diz: vivemos no mundo espiritual e as promessas do Senhor para Deus e Deus para a sua igreja é que nós possamos vivenciar esse mundo espiritual. Para isso, nós precisamos seguir os sinais que Marcos falou lá. Demônios estão ao nosso redor e nós precisamos falar nossas línguas e expulsar demônios. Nós precisamos receber o batismo do Espírito Santo. Isso são promessas do Senhor. E enquanto igreja do Senhor, nós precisamos buscar essa fonte e poder que o Senhor nos dá. Nós precisamos pregar o arrependimento e a salvação. E quando você se coloca para ir numa praça, para ir numa igreja, pregar que o Senhor Jesus existe, e nós precisamos que vocês entendam que nós estamos pregando um arrependimento, para que vocês se arrependendo, alcance a salvação, você vai ver milagres acontecer. Eu já vivenciei isso. Quando eu comecei há 37 anos a seguir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não imaginava que o mundo espiritual ia acontecer. Eu não esperava milagres acontecerem realmente. E os milagres acontecem para nos mostrar que o reino de Deus existe e ele está entre nós. E nós precisamos vivenciar isso. Lucas 9, ele diz: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes a virtude e o poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Enviou-nos a pregar o reino de Deus e a curar os servos. Essa é a primeira comissão. Quando o Senhor pegou os seus 12 apóstolos, ele já tinha caminhado com eles, ele já tinha vivenciado com eles, ele já tinha visto os milagres de Deus na terra, os milagres que o Senhor estava mostrando para o mundo. A cura do cego, a cura do paralítico, a expulsão de demônios. Eles já estavam vendo. E chegou o momento do Senhor disse: vocês estão vendo? Digo eu. Agora vocês vão, eu vou lhe dar todo o poder para que vocês vá e preguem o Evangelho. E aí vocês vão expulsar demônios e vão curar pela imposição das mãos dos enfermos. O Evangelho não é só palavra. Uma vez eu li isso, achei interessantíssimo, guardei. O Evangelho é palavra, mas é também poder em Cristo Jesus. A promessa primeira é de revestimento. Para você ter um poder, você tem que se revestir com o Espírito de Deus. Quando você é batizado do Espírito Santo, a ideia é que você mergulha no Espírito. Você recebe o Espírito e aí você passa a receber um revestimento contra as ciladas do inimigo. Nós vamos enfrentar o mundo, nós enfrentamos o mundo maligno. Tá? E lá em Atos 1 ele diz: promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Promessa de Deus para a sua igreja, para mim, para você. E aí nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. E essas promessas espirituais, elas vêm para nós de uma forma
maravilhosa. Mas nós não podemos receber e ficar em casa, esperando que as coisas aconteçam. Nós precisamos sair. E o Senhor disse: edificarei a minha igreja. É o Senhor que está no nosso lar, através do seu Espírito. E Ele vai edificar a sua igreja. E a igreja somos nós. Não é o templo. A igreja somos nós. Ele vai edificar a sua casa. Ele vai edificar o seu trabalho. Ele vai edificar. Mas para isso você tem que sair da zona de conforto. A promessa de Deus para a igreja parte da ideia de uma vida eterna. Às vezes nós queremos promessas materiais, é comum, nós somos humanos, ainda estamos aqui nessa terra. Então, quando a gente tem muita teologia da prosperidade por aí, desvia você totalmente do plano de Deus. A primeira promessa é a maior promessa que nós podemos ter, Senhor, é ter a vida eterna. O Senhor prometeu isso à sua igreja. E através, para você alcançar, Ele vai lhe dar poder. E finalmente, quando você vencer, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa de glória. E aí você será glorificado, assim como o Senhor Jesus foi glorificado. É maravilhoso a igreja do Senhor. Primeira promessa, a mais forte que nós podemos ter, não é promessa de cura, não é promessa que pensa materiais, é a promessa da vida eterna, é a promessa da salvação para todos aqueles que nele creia no Senhor Jesus. Mateus e Marcos, eles falam isso aí, tá certo? A primeira grande promessa da igreja é a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. Os textos que nós lemos em Mateus e Marcos, ela aponta para isso. Promessa e poder que vem do alto. Quando o Senhor diz: habitado todo o poder no céu e na terra, Ele diz: em meu nome expulsarão demônios, pararão novas lepras, curarão os enfermos, se beberem alguma coisa mortífera, você não terá dano algum. Isso aí vem de Deus. Isso aí não é Deus. Isso aí não é seu. Então, nós precisamos receber o poder de cima. Nós devemos receber o poder do alto. Essa é a promessa que o Senhor tem para nós. Dê a vida eterna, receba poder e faça a obra do Senhor. E pondo-lhe nas mãos, Paulo veio sobre ele no Espírito Santo. Lá em Atos 19, tá? Então a promessa, ela é real. Não é uma ideia que você lê e fica simplesmente: não, eu li isso aí, Ele vai lhe dar poder para curar os enfermos com a imposição de suas mãos. Você precisa disso. Porque nós estamos num mundo nocivo para nós. E nós vemos a palavra testemunhos, tá certo? Lá em Atos 10, impondo-lhes as mãos, Paulo veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. É muito bom, né? Quando a gente recebe uma profecia, a gente vai na igreja, vai em um X de oração, ou mesmo com alguns irmãos, e recebe a profecia. Mas a promessa de profetizar é para você. Receba essa palavra. Receba o Espírito Santo de Deus. Vá à obra. E isso é a promessa de Deus. E tem lá a este teu testemunho, quando Pedro falava: a este teu testemunho, que todos os profetas e todos que nele creem receberão o perdão dos pecados. E dizeram de Pedro
ainda falando naquele momento, aí sobre aqueles homens o Espírito Santo de Deus. E eles começaram a falar novas línguas. Eu comparando textos bíblicos, eu comparando que quando nós recebemos poder, nós falamos línguas, nós pulamos no cheiro e tal, mas isso lá, no exemplo que nós estamos dando, acontece hoje aqui. Acontece hoje, a promessa era lá, aconteceu lá. Nós temos exemplos na Bíblia de coisas que aconteceram, mas essa promessa ainda permanece até hoje. E você é a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. Lá em Atos 1, também nós encontramos a promessa da vinda do Senhor. É a terceira promessa de Deus. A primeira é a vida eterna. A segunda é revestimento de poder. E a terceira, a glorificação. A glorificação, ela vem com a vinda do Senhor. O texto que eu comentei agora, farão os galileus, porque estáis olhando para o céu. Este Jesus que teve vós, tá? Foi recebido em cima dos céus, tá? E vi assim como a palavra tem dito para nós. O Senhor voltar. Quando o Senhor voltar, nossos corpos serão glorificados. A palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Vem promessas de Deus para a igreja. Vida eterna, revestimento de poder, glorificação. Para você alcançar a vida eterna, você precisa passar pela glorificação. Mas tudo isso nós precisamos ser salvos no Senhor Jesus. Nós precisamos fazer o ID, praticar o ID, o imperativo. Vai, ensina, fala aquilo que eu ensinei. Ensina os outros a fazer a mesma coisa. Porque assim como a promessa de Abraão foi no arteia e enraizou e chegou até nós, a palavra do Senhor tem que sair também como uma teia, enraizar e ir até os confins da terra. Eu fazendo estudo sobre os confins da terra, você sabe, ele para Jerusalém, Samaria, né? E até os confins da terra, é onde não há mais terra. Ou seja, a palavra tem que ser levada a todos. E o Senhor tem a nós para fazer isso. E é necessário para que a gente consiga alcançar a salvação, a glorificação, receber esse poder e ter a vida eterna. Primeiro é preciso crer. Você crê? Se você não crê, eu vejo muita gente na igreja, quando chamado para receber o Espírito Santo, falar novas línguas, as pessoas ficam lá estáticas. Não creem, eles estão lá por estar. Você precisa crer que o Senhor vai mexer junto à sua vida, vai lhe dar um poder que vem do alto. O Senhor vai revestir a sua vida, a sua casa. Creia. O segundo ponto é ser fiel. Não basta crer, nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. E o terceiro é obedecer ao Senhor Jesus. É mais difícil. Mas lá no Velho Testamento, ele tem um texto que eu acho belíssimo. É melhor obedecer a sacrificar. Nem crer no Senhor Jesus, terás a vida eterna. Ser fiel, terás a vida eterna. Obedeça, terás a vida eterna. A Bíblia mostra que Abraão recebeu a promessa, ele recebeu e obedeceu. Mas ele diz: Abraão, sai da casa do teu pai. O Senhor está mandando você sair? Sai. Abraão, vai
sai da casa do teu pai e vai para uma terra, eu te mostrarei. Creia. Abraão deu. Ele deu e deu. E hoje ele tem uma grande nação, uma origem de Abraão. Não importa o tempo. O tempo é seu, não é seu. O tempo não é meu. O tempo não era de Abraão. Quando ele começou a esperar a promessa de Deus, e deu o filho não chegava. O tempo não é de Abraão. O tempo é de Deus. Então nós não importa o tempo, e nós vamos estar diante do Senhor. Já e mesmo sem saber o que era o alvo, sem saber o que é que você vai alcançar, e primeiro você tem que crer, ser fiel. Crer como Jó. Jó estava todo machucado, foi tirado da família, foi tirado dos filhos, foi tirado, mas ele creu no Senhor. Creu em Deus. Não. Jó disse, ainda verei o meu Redentor, ainda nessa pele, com esses olhos, eu verei o meu Redentor, o Redentor de Israel. Ele estava todo machucado, fisicamente e psicologicamente, mas ele deu, e ainda com aqueles olhos, ele viria o meu Redentor, o Redentor de Israel. Daniel na cova com os leões. Daniel foi lançado na cova com os leões, ele tinha todas as opções, ou ele fazia o que o rei queria, ou ele era lançado na cova com os leões. Você recebe a palavra de Deus, faça, mesmo que tudo esteja contrário a você, porque nós precisamos ser fiéis e crer. É preciso chegar às condições e obedecer aquilo que Deus tem determinado em ti para nós. Eu obedeço ao Senhor. E muita coisa que vem para mim e eu digo, tem lógica. Mas eu obedeço. Tá certo? Então, há tempo para todo o propósito. E nós precisamos ser obedientes a Deus. Nós precisamos fazer o nosso melhor. Nós precisamos oferecer sacrifício. Não é o sacrifício, mas eu vou ter que me auto-martirizar, não. O sacrifício é muitas vezes você ficar no local, não quer sair, mas o sacrifício sai. Obedeça ao Senhor. Obedeça a voz do Senhor. Ele é fiel, ele é justo, ele é digno. E o que ele tem assim, a palavra sensacional, assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, diz o Senhor. É por isso que nós devemos crer e obedecer. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Não tem outro. Ele comprou a promessa de Deus para a igreja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São de grande valor espiritual. Não é valor material. É valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membro desse corpo espiritual. O Senhor é a videira verdadeira que nós vamos amar. Por meio de Cristo, tá certo? As promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Vocês entenderam isso? Está entendendo aonde a missão é levar você, levar a igreja. Nele veremos as promessas de vida eterna, de poder e glorificação final dos nossos corpos. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Creia na promessa do Senhor. Receba de Deus poder que vem do alto.
e saiba que tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus, que estão conforme o seu propósito. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Na Assembleia de Deus em Candelária, a prática de dizimar e ofertar transcende o aspecto financeiro, se tornando um ato de fé, obediência e solidariedade. Dizimar e ofertar na AD Candel é um ato de fé que sustenta a obra do Senhor, uma expressão de fidelidade a Deus e um ato de amor e generosidade para com o próximo. Essas contribuições, além de manter a igreja funcionando, impactam vidas por meio das missões e evangelismo, proporcionam cuidado aos idosos através do CIAD, ajudam os pastores no campo e mantêm o nosso quadro de funcionários. Não deixe essa obra parar. Contribua com amor por meio da maquineta que está na mão dos nossos obreiros, por crédito ou débito, por meio do QR Code fixado em cada banco ou através da nossa chave Pix 08 332 785 000101 em nome da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Realizada a sua contribuição, envie o seu comprovante para este WhatsApp que aparece aqui na tela. E que Deus continue a derramar ricas bênçãos sobre a sua vida.